Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom vê-los. Glória a Deus, eu estava ouvindo lá do escritório que o louvor estava magnífico, como sempre, né? Forte aplauso à nossa querida banda de música aí. Mas com esse aplauso aí, eu acho que eles não deveriam tocar mais direito, não. Glória a Deus. João, eu preciso de potência na minha voz aqui por estar fora dos retornos. E a minha voz hoje ela está necessitada de um milagre. Mas aqui estamos, né? Muito feliz pela igreja que o Senhor tem nos presenteado. Muito feliz pelas famílias que frequentam esse ambiente. Famílias saudáveis, famílias que estão de fato interessadas no evangelizar, no cuidar. Perfeição? Não. Até o céu foi surpreendido pelo selo da perfeição que se tornou imperfeito, chamado Satanás, Lúcifer. Até o céu foi surpreendido. Jesus, na escolha dos 12, teve um que não o surpreendeu, mas de alguma forma recebeu todas as oportunidades para não ter se tornado no que se tornou. E com confiança cuidava dos recursos econômicos do ministério de Jesus. E com um beijo, fator relacional, o traiu. Porque tinha certeza que poderia beijá-lo. Metia a mão no prato com ele. Não com o medo de ser considerado mal educado, mas porque sabia que era um amigo próximo. Então nós não contemplamos perfeição em um ambiente sacro, eclesiástico como esse, mas sim nos encontramos com muita gente boa, muita gente querida, muita gente sofrida, e que por causa do sofrimento acaba como um sol soltando algumas explosões solares. Mas nada que não seja através da palavra tratado e também agraciado. Eu estou muito feliz e me sinto muito honrado em pastoreá-los. Muito feliz com esse grupo de quarta-feira que tem se interessado em estudar a palavra de Deus. Eu fico mais feliz, e pode ter certeza disso, e não tenho medo de errar no que eu estou dizendo, com um povo como esse aqui, que vem na quarta, do que aqueles que vão para a festa de um domingo celebrar. Para a festa todo mundo vai. Eu quero ver em momentos únicos de crescimento, de desenvolvimento, porque estão interessados naquilo que de fato tem o poder de mudar a vida por completo, que é a palavra de Deus. Não estou aqui me desfazendo daquilo que é importante para nós, o congregar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seja qual for a programação. Mas quarta-feira é muito especial. Quarta-feira é o meio da semana. Todo mundo cansado. Todo mundo ali na pegada da semana, tentando ajustar o schedule, não é verdade? Então isso aqui também é uma forma de ofertar a Deus. Apresentei os vossos corpos vivos como sacrifício aceitável a Deus. Nós estamos aqui ofertando ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus forte por isso, pela presença daqueles que estão aqui ofertando ao Senhor. Só a gente interessada de fato em querer gerar uma transformação e ter sentido na comunidade é que se esforça para cultos de semana. Normalmente no domingo, que é muito bom e é muito abençoado, e muitos de fato não conseguem encontrar esse espaço na quarta, então eles vêm no domingo. Amém! Mas quarta-feira é especial. Amém, gente? Senhor, fala aos nossos corações. Ministre ao mais profundo o nosso entendimento e faça com que venhamos a perceber a Tua palavra de uma forma simples, de uma forma a se renovar dentro de nós. Queremos ser transformados por ela, modificados por ela, queremos agir de acordo com o que ela diz e não com aquilo que pensamos. Nossos desejos sejam submetidos à vontade de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós dissemos aqui algumas quartas passadas que o reino de Deus deve ser prioridade para nós. Prioridade. E o texto que fundamenta essa importância
essa ideia a ser ativada nas nossas vidas é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Não é o seu desejo, não é a sua estratégia, seus planos, suas ambições. Não, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não é só o reino de Deus, mas é a justiça. Então primeiro eu não busco o reino e segundo a justiça. Eu busco primeiro o reino e a justiça. A ideia do reino e o representante que traz a ideia. Eu busco a ideia do reino, o entendimento, o discernimento, categoricamente o que o reino significa, e eu acoplo aquele que veio representando esse reino encarnado, que é a própria justiça de Deus, e também faço dele a minha prioridade. Então, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Lembrando que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não cria a terra primeiro. Ele não faz da terra a prioridade. Ele faz do céu a prioridade. Ele cria o céu, os sistemas, o sistema celestial, as estrelas e tudo aquilo que existe, aquilo que nós nem sabemos que existe. Ele cria isso primeiro. Então, primeiro é o alto. Segundo, baixo. Primeiro, espiritualidade. Segundo, humanidade. Primeiro, céu. Segundo, terra. Primeiro, reino. Segundo, interesses na terra. Mas não desqualifica a importância também de dominarmos na terra. É por isso que esse reino que primeiro se estabelece, chamado reino dos céus, ele então como que dá uma acoplada no nome, ele dá uma trabalhada no nome, e agora ele é chamado de reino de Deus. E o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? Mesma coisa, só muda a localização. O reino de Deus está na terra. O reino dos céus veio para a terra. E agora ele se auto-chama de reino de Deus. Que seja feita a tua vontade na terra como ela é no primeiro céu, depois terra. Primeiro céu, depois terra. Os seus pensamentos, as suas estratégias, os seus sonhos, tudo aquilo que você tem no seu coração, primeiro precisa conversar com aquilo que o céu desenhou para você. Primeiro precisa conversar com o interesse do coração de Deus para a sua vida. Se o seu desejo é maior do que o que Deus tem para você, se o seu desejo ele é mais intenso do que o seu coração ardendo pelo propósito de Deus na sua vida, é porque você já se auto-deusificou. Você se torna Deus para você mesmo, logo descartando o céu. E isso é que eu chamo de desvio. Muitas pessoas estão desviadas, não é de instituição, elas estão desviadas do céu. Elas não estão desviadas de pastores, elas não estão desviadas de igreja, elas não estão desviadas de grupo vida, elas não estão desviadas de seminário, elas estão desviadas do céu. Quando você perde o foco do céu, você perde a prioridade. Qual é a prioridade? O reino e a justiça. E quando você foge da mentalidade da justiça, logo você se corrompe com a injustiça da terra. Até mesmo coisas religiosas. Não é porque se fala em Deus, representa o próprio Deus. Não é porque se prega o evangelho, representa de fato aquele que se torna o evangelho. Podemos expulsar no nome dele e ele não nos conhecer. Podemos curar em nome dele e ele nunca ter ouvido falar da gente. Porque naquele dia o texto fala, dirão, eu expulsei no teu nome, eu curei no teu nome. Então o Senhor irá falar para eles, afastem-se de mim, eu não vos conheço. É o céu não conhecendo a obra da terra. Se a sua obra da terra não está alinhada com a intenção do céu, o céu vai desconhecer todos os seus esforços na terra. Cuidado com isso. Você pode estar construindo muitas coisas sem Deus e pensando que Deus está contigo porque você está tendo sucesso na terra. Mas nem todo sucesso é a aprovação do alto. Cuidado com isso. Então, primeiro é o reino de Deus. Prioridade nossa é o reino de Deus. Aí nós falamos aqui que o reino de Deus significa o quê? O reino de Deus significa autoridade. Qual é a autoridade que nós representamos nos lugares que frequentamos? Quando nós chegamos, o que as pessoas sentem? Os governos, as lideranças,
As autoridades, o que elas sentem? Porque tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. E com poder faz uma miséria. E tem gente que tem autoridade. Quem tem autoridade, muitas vezes não usa de poder. É como um policial, vendo um caminhão pesado e forte, altamente qualificado, vindo em sua direção, apenas com a sua farda e com a sua autoridade, ele estende a mão e aquele caminhão pesado para. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Ao contrário, por exemplo, um carrinho pequeno passando e tudo, blá, 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 e de repente o polícia está tentando fazer de tudo, aí não obedece à autoridade, ele tem que sacar o poder, é a arma. O que você tem usado na vida? As armas para demonstração de poder, para convencimento, ou a sua própria autoridade tem conversado? A sua própria autoridade tem executado. Isso é uma diferença aqui. Quando você recebe do alto essa autoridade, você legisla, decreta em nome de um reino. Você recebe um anel. Você recebe uma nova identidade de rei. Ele é o rei dos reis. Nós somos os reis que governam. Logo, ao aceitar a Jesus, ele muda a minha identidade para rei, sacerdócio real, filho por adoção, só que eu ainda não sei me comportar. Onde entra a palavra dele, nos ensinando. E é por isso priorizarmos o reino. Porque no reino existe o verbo que comunica e nos ensina a caminharmos de acordo com aquilo que ele nos tornou. Mas ainda nós não entendemos o que somos. A identidade é instantânea. O comportamento é processual. Eu sou, mas não sei. Eu posso, mas eu não tiro vantagem daquilo, porque eu não tenho conhecimento. Eu já tive alguns carros razoáveis. E um desses carros, quando eu fui entregá-lo, porque ele era lease, o camarada, ao certificar como estava o carro, juntamente comigo na entrega, ele apertou alguns botões assim. Eu olhei para ele e falei: o que você está fazendo? Eu falei assim: rapaz, eu vi aqui umas situações aqui e tal. Eu falei: pai, mas não sabia que existia isso aí, não. Pois é, rapaz, isso aqui você pode fazer isso, fazer aquilo, fazer. Não é possível, rapaz. Estou com esse carro há 3 anos. Você: pois é. Mas eu estava fazendo desse jeito. Não, era só apertar aqui. Ó. Você pode viver como crente, salvo, lavado e remido com sangue de Jesus, a vida toda. E chegar lá no céu, Jesus fala assim para você: não, é só apertar aqui o botão lá. Mas você não se envolveu com o reino. Você não se envolveu com a autoridade do reino. Logo, você não consegue legislar diante dos homens. Você não consegue convocar bênçãos, inclusive até prosperidade econômica, que não é pecado. Riqueza é dom de Deus. Está escrito em Eclesiastes. É dom de Deus. Então tem muita coisa que a gente não ativa. Por quê? Porque a gente não conhece. Quem aqui compra um seguro de saúde e lê tudo que está lá? Quem aqui compra um seguro de vida e lê tudo que está lá? Nós não lemos, como também não lemos a Bíblia. Não lemos o manual da criatura, feito pelo Criador, para que não venhamos a sofrer. Quem aqui lê algum tipo de explicação ao comprar um móvel na IKEA? Hello, fala comigo um pouquinho, né? Você vai comprar aquele móvel na IKEA, aquela caixa, você vê aquele móvel montado na IKEA, você compra com o olho. Mas você se esquece que aquela parada vem numa caixa com 1 bilhão de peças e parafusos. Você se esquece disso. É igual o cardápio de um restaurante que você compra com o olho. Mas você se esquece, muitas vezes você não tem mais a vesícula, vai passar mal. Então, quando vem aquela caixa, você leva para casa e nem cabe a caixa dentro do carro. Você se esquece também que o seu carro não cabe a caixa, não é verdade? Aí você soca de um lado, você abaixa o banco. Chega em casa, você abre aquilo. Quando você abre aquilo, um monte de peça e um monte de pacotinho de plástico. Você rasga o pacotinho, cai aquele monte de parafuso. E tá assim: meu Deus do céu. Aí vem um papelzinho, aí você abre assim. Ó. Aí tá lá: 1, 2, 3, 4. Rapaz, deu no 2, você cansou. Aí você vai igual o quebra-cabeça. Você vai tentando montar a parada. E quando termina, algo extraordinário acontece. Você olha e fala assim: rapaz, mandaram 5 parafusos a mais. Não mandaram não, cara. Daqui uns 3 anos o negócio vai bambear, rapaz. Você vai lembrar que o negócio era exato. Ninguém dá parafuso de graça, não é verdade? E assim é a vida nossa, tu acredita? Deus nos dá grandes presentes
que vem do reino dele, que vem do alto. E ele fala assim: filho, eu só quero que você trabalhe na sua competência, na sua autoridade, porque o reino é sobre isso, é qualificação, é competência, é gestão. Eu só quero que você trabalhe nisso, porque é o seguinte, ó, eu vou te dar a bênção, mas preparar o campo para gerir adequadamente e comportar, como também manter as riquezas, é trabalho seu. É trabalho seu. Foi ideia de Jacó jogar um gravetinho. E então as ovelhas, elas se multiplicavam de acordo com a ideia que Jacó jogou. Foi ideia de Jacó. A bênção de Deus estava com Jacó. Mas não foi Deus que falou assim, ó, joga um gravetinho. Não foi. A sabedoria de José, administrando a casa de Potifar, administrando a prisão, o qualificou para administrar o Egito. Como você não percebe a mão de Deus na vida de José, em toda a vida de José? Potifar era um trabalhador espetacular do rei. Imagine só as conversas de Potifar com José, que administrava todos os seus negócios. Meu amigo, Potifar era rico. José administrava riquezas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Riquezas. Ai, tadinho de José, sendo perseguido pela mulher dele. Sim, luta pura, entendo. Mas assim, ai, tadinho da sua... Não, ele era o cara que governava a riqueza de um dos homens mais poderosos do Egito. E aí ele vai para a prisão. Aí é tadinho. Rapaz, mas quando o homem viu quem estava ali, a qualificação o colocou como supervisor da cadeia. Então, ele governa riquezas e ele governa a pobreza, para daqui a pouquinho governar 7 anos de riqueza e 7 anos de pobreza. É sobre isso. Deus foi o qualificando. O reino faz isso. O reino gera autoridade. O reino gera uma linguagem específica. Ele não chegou diante de Faraó como um prisioneiro sujo, fedido. Não, meu amigo, ele já tinha estado na presença de Potifar. Ele sabia como se comportar na casa de um líder. Então ele chega diante de Faraó com uma conversa reta. Ele foi objetivo. Ele foi resposta para a dor de alguém. Você tem sido resposta para a dor de quem? Muitas vezes só você tem dor clamando aqui. E só parar de ter um pouquinho de dor para poder ajudar outros que estão clamando a resolverem os seus problemas. Esse é o negócio. É soltarmos um pouco essa ideia de necessitados e passarmos a nos acoplar à ideia do reino, do céu, do alto, reino em primeiro lugar, de provedores. Ai, Senhor, eu estou aqui, vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, eu preciso dessa... Para com isso. Seu dízimo, a sua oferta é gratidão a Deus. Não deveria ser sacrifício mais. Você deveria estar aqui assim, eu estou te dando isso aqui tudo, porque eu sei que o Senhor vai colocar grandes riquezas na minha mão, eu vou ajudar muita gente, eu vou colaborar, eu vou... É isso. A linguagem tem que mudar. Eu sou cabeça, mas eu tenho língua de rabo, de cauda. Eu sou cabeça, eu sou rei, mas eu tenho conversa de escravo, de pedinte. Meu amigo, você está até contra a Bíblia, você fica pedindo o tempo todo, você está contra a Bíblia. A palavra do Senhor fala que o justo não mendigará o pão. É por isso que eu digo que o reino, ele provoca em nós. Se nós priorizarmos a ele, a palavra dele, o evangelho dele, tudo aquilo que o verbo encarnado descentralizou para a nossa vida, o reino provoca em nós um crescimento fantástico. Ele mesmo te garante isso. Sua autoridade muda. A sua linguagem muda. A sua cultura muda, a forma que você se veste, os lugares que você frequenta, o seu credo, as suas filosofias, isso tudo muda. As suas ideias, então, também elas mudarão. Por quê? Porque a sua autoridade mudou, porque a sua linguagem mudou, porque a sua cultura mudou, logo a sua ideia muda. Você pensa muito parecido com as pessoas que você está sempre trazendo para a sua casa. Você pensa muito igual a elas. Quem está frequentando a tua casa? Qual é o nível de realização dessas pessoas? Porque tem gente que gosta de ter gente derrotada para poder oprimi-los. Não fala que você quer ajudar, não, você quer oprimir. Porque líder que é líder não admite quem está do lado dele, sendo liderado por ele, permaneça numa escada abaixo. Ele quer que todo mundo prospere. Um dia eu cheguei aqui na porta dessa igreja, com muito respeito, carinho, amor, tudo que eu tenho para falar de adjetivo. Eu vi um monte de carro velho.
Sendo meu staff aí, né? Quem trabalha comigo aqui. Imaginou, rapaz. Eu cheguei com um carro novinho, sabe o quê? Um staff meu está com isso aqui, para outro, sabe o quê? Eu falei, não. Isso está bonito assim, não. Talvez que não. Juntei todo mundo aí, lembra, Alexandre? Falei, gente, é o seguinte, ó, vamos comprar carro novo aqui. Mas o que significa? Nada. Tudo. Porque essa realização própria te faz ter um entendimento que sim é acessível para você. Quem é que gosta de um bom restaurante? Olha lá, não minta. Levanta a mão direita e testifica. Quem é que gosta de uma boa comida? Porque o bom restaurante muitas vezes é subjetivo, né? Quem é que gosta de um bom carro? Quem é que gosta? Quem gosta de ficar gastando dinheiro com mecânico toda hora? Mecânico. Não é verdade? Quem gosta de bom carro? Quem é que gosta de morar bem? Morar bem. Vamos lá, vamos falar de coisas. Vamos falando de terra. Quem é que gosta? Rapaz, pode ter certeza que Deus também é enjoado, é igual disso tudo. Mas Deus tem carro? Tem. Carruagem de fogo, vai buscar Elias. Tem. Mas Deus tem animalzinho, que eu quero ter um animalzinho de cima, tem cavalo. Inclusive, eu vou descer num cavalo branco. E em sua coxa é escrito rei. O que mais que Deus tem? Não, quando ele armou de fazer um local para ele poder estar no meio do arraial, no meio do povo dele, ele falou exatamente como ele queria. Ninguém foi dando ideia na casa dele, não, viu? Tem gente chegando na sua casa pedindo para você mover o sofá do lugar. Não permite isso, não, viu? Na sua casa, quem manda é você. Deus falou assim: ó, a cortina vai ser essa. A arca da aliança vai ser assim. É ouro, é isso aqui. A dimensão é essa. E toda vez que desmontar, por favor, monte do mesmo jeito no outro lugar. Senhor, não é justo eu morar em palácios e o Senhor não ter uma casa, habitando em tendas. Davi, olha o coração de Davi. Davi tinha um coração de querer dar para Deus primeiro. Deus. Eu lembro quando eu fiz uma oração, falei, Senhor, tantas igrejas nós plantamos e tudo, não tem uma casa, Senhor. Eu não tenho uma casa, seu servo, não tenho uma casa. É pecado? Me dá uma casa, Senhor. Fiz aqui, quando terminou a obra em Orlando. Terminou isso aqui, ó. Aqui, ajoelhado aqui, ó. Me dá uma casa, Senhor. Vou montar uma luta para ter uma casa, hein? Deus me deu uma casa, tenho uma casa hoje. Financiadinha, estou pagando e tal. Mas tem uma casa. Tem uma casa, cara. O que está de errado com isso? Davi quis construir algo fantástico para Deus. Deus falou assim, tá certo, Davi, mas é desse jeito aqui. E a arca de Noé, para poder salvar toda a humanidade? Como foi? Eu vou te falar como você constrói Noé. Eu vou te fazer administrador. Eu vou te fazer gestor, não dono. Porque dono quer controlar, gestor só administra. E não vou fazer que você construa um timão. A arca vai balançar para lá e para cá. E quando você tiver tentação de controlar, você vai perceber que não tem nada para você controlar. Sou eu que levo ela. Meu amigo, o reino de Deus, o próprio Deus, o céu, está querendo entregar coisas maravilhosas na sua mão para você gerir, cara. Muda o seu entendimento de autoridade. Mude o seu entendimento de linguagem, cultura, ideias. O reino de Deus, ele é acessado pela chave da revelação e entendimento. Com isso eu vou ler uma escritura para vocês, para que vocês percebam o que eu estou falando. Só pode ser acessado através de revelação e de entendimento. Mateus 16, de 13 a 19, na Nova Versão Internacional, diz assim, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? É lógico, Jesus chegando na região de Cesareia, né? E ele pergunta isso, né, aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Se referindo a ele. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem ainda, outros dizem Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Você está nivelado a profeta aqui. Ninguém pensa que tu é o Cristo, que tu é o Messias. O negócio está aqui, ó. Está nivelado a profeta. Aí vem a pergunta checkmate. E vocês? Tem um monte de gente falando na tua orelha, tem um monte de gente falando na tua vida. E o Senhor está perguntando, o que eles estão falando aí sobre você? Tá. E você, o que pensa de você? O que os outros estão falando aí? Igreja, não sei o quê, e você, o que pensa da igreja? O que os outros estão falando aí? De evangelho, não sei o quê, e você, o que pensa do evangelho? Às vezes nós não pensamos nada, porque não lemos nada, não temos algo fundamentado. É por isso que é importante, quarta-feira. Domingo, tudo, mas quarta-feira, esse caldo grosso. Um monte de gente está falando assim, por que você não prega essas coisas no domingo?
Prega no domingo. Quem sabe, né? Eu fui com medo, 50% não voltar. Vamos lá. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Olha que interessante agora. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O reino de Deus só pode ser entendido por revelação e entendimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Pedro. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Mas Jesus já tinha mudado o nome dele para Pedro lá atrás. Por que ele está voltando o nome passado? Por quê? Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Não queira conquistar na terra sem entender o céu, como o céu funciona. Não queira. Primeiro céu, depois terra. Primeiro reino, depois as suas ideias na terra, se tiverem acopladas com aquilo que o reino pensa sobre. Agora que é interessante, ó, Simão, coloca na tela. Simão significa, pode fazer um Google aí agora se você quiser. Pode fazer um Google, entra aí. Simão significa aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. Bar, em algumas versões, se refere da seguinte forma: Simão Bar Jonas. Mas Bar significa filho. Filho. Nessa tradução que eu já li para vocês, já está aqui como filho. Então, Simão, aquele que ouve. Bar, filho. E Jonas significa pomba. Pomba, que representa o Espírito. Então, por que Jesus volta ao nome passado de Pedro? Porque ele já sabia que o entendimento e a revelação de quem ele era viria por ele. Porque ele iria ouvir do Espírito. Não é carne nem sangue, mas foi o próprio Pai, foi o céu que revelou. Então ele está dizendo assim, ó, bem-aventurado é você, aquele que ouve, filho do Espírito. Não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tem coisa que você não saberá, não entenderá através de leituras de livros, de formações acadêmicas. Tem coisa que você só recebe do Espírito. É um insight. Você está tomando banho, você está dirigindo, você está cozinhando, você está falando, uma gota do céu cai na testa e de repente algo se abre, se expande. É o céu. É o céu. E onde isso aqui aconteceu? Em Cesareia de Filipe. Deixa eu continuar a escritura para poder dar um contexto histórico para vocês, tá bom? Olha só. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, que significa Petrus, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, se referindo a ele, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, em outras versões, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Vai dar a quem? A Pedro, a quem teve revelação, a quem recebeu do alto. Não tem como ter chave do reino de Deus e chave do reino dos céus para mover coisas na terra, se não for por revelação ou entendimento. Não tem como. Não queira governar, legislar, declarar, se você não tem entendimento do poder, porque senão você vai fazer miséria. Você vai oprimir. Você precisa da revelação para isso. A chave do reino foi entregue na mão daquele que recebeu do Pai, aquele que está no alto, nos céus, a revelação. Tu és o Cristo. Só governa, representando o céu, quem tem entendimento de reino, quem tem entendimento e revelação, para poder governar, representando a Deus adequadamente. Só isso. Só isso. Ele fala, tu és Petros, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la, eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Interessante isso, né? Agora, pare para pensar comigo.
Eu vou levantar uma igreja tão poderosa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que nós entendemos sobre isso? É que o inferno fica atacando a gente fica se defendendo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, é Bíblia também. Então é como se a gente só tivesse escudo. É como se a gente tivesse o tempo todo se defendendo dos ataques do inferno. Já reparou que a nossa oração é essa? Senhor, me proteja dos ataques do inferno. Senhor, rapaz, e quando é que a gente vai atacar? E quando é que a gente vai atacar? Quando a gente vai romper? Quando é que o inferno vai ficar com medo da gente? É tipo assim, ó, quando o povo de Deus, representado ali pelo líder Josué, rodeia Jericó, dá 7 voltas nos 7 dias. E no 7º dia, 7 voltas. E Deus dá o comando para poder abrir voz. Abrir voz. E quando eles abriram voz, lá dentro já tinha um povo completamente amedrontado. Rapaz, você tem noção? Rapaz, esses hebreus vão acabar com a gente. Não foram os hebreus sem terra e sem muralha e sem organização de civilização que ficaram com medo daquilo que eles por anos desenvolveram lá dentro. Mas foi o povo lá de dentro que estabeleceu uma terra e murou essa terra que estava com medo daqueles que estavam do lado de fora para conquistá-la. O que eu quero dizer com isso? O sistema do inferno, quando entra na mente de uma pessoa, seja por conversa fiada, por fofoca, seja por tristeza, por depressão, por opressão, por problemas da alma, traumas, seja o que for, ele entra e ele gera uma mentalidade. Ele faz com que você acredite naquilo que ele está passando para você acreditar. A partir do momento que você assume isso como verdade, seja o que for, ele estabelece o muro dele. Porque tudo que é conquistado, você mura. Tudo que é conquistado, você cerca. Ele gera uma proteção sobre aquilo que foi gerado, fabricado. Dentro de nós temos strongholds. Nós temos estruturas, amarras, que foram criadas através de traumas, situações de até mesmo de ataque do inferno. E está murado dentro da nossa mentalidade. Por exemplo, o espírito de pobreza é algo do inferno na vida de qualquer pessoa. Seja qual for o nível de pobreza. Porque tem gente que não é pobre de dinheiro, mas é pobre de outra coisa. Pobreza na família, de intelectualidade, de desenvolvimento. Gente que não consegue se enxergar tendo valor. Gente que sofre com inferioridade, inveja, ciúmes. Gente pobre, tem tudo, cara, e parece que não tem nada. Está amargurado, tem tudo, mas continua reclamando. Começa a olhar para as pessoas como se elas fossem a culpa por elas estarem sentindo como sentem. São strongholds, são amarras, são torres do inferno, mentalidades colocadas dentro de nós, cara, e muradas pelo inferno. Muradas pelo inferno. Porque tudo que o inferno conquista, ele mura. Ele protege. E toda estrutura murada tem portão. Tem gate. Aqui está se falando de um portão do inferno. Está ali o povo de Deus para derrubar aquilo. Ou seja, porta é estrutura de defesa, não é estrutura de ataque. Aquela porta está ali parada. Ali, ó. Quem se move sou eu. Quem se move não é a porta. E nós estamos com medo da porta. Nós estamos com medo da porta do inferno. Porta do inferno é toda estrutura mental que ele tem estabelecido na vida de gente. Ele não consegue ir contra a sua salvação, mas ele consegue fazer com que vasos de luz trabalhem a favor das trevas. Ele consegue arrancar de você isso. A alegria da salvação, o desânimo, a tristeza. Ah, mas a minha situação é essa, eu estou enfermo, então sei o quê. Converse contigo no espelho. Declare a palavra de Deus sobre o seu corpo. Declare a palavra de Deus sobre a sua família. Declare a palavra de Deus sobre o seu casamento. Declare a palavra de Deus sobre as suas finanças. Declare a palavra de Deus sobre a sua igreja. Quando o ataque se levanta aqui dentro, eu levanto a palavra de Deus e falo, em nome de Jesus, a porta do inferno não vai resistir. Eu vou sair dando pesada nela. Quanto mais me empurra, quanto mais me aperta, mais palavra sai. E eu sou uma fera para defender a visão que Deus me deu. E não entra no meio não, que eu te dou patada também. Entre você e o desígnio de Deus para a minha vida, e o propósito de Deus para a minha vida, e a visão, para alcançar um monte de gente, eu fico com a visão. E peço a vocês, entre eu e a igreja, fiquem com a igreja. É assim que o inferno trabalha.
E nós, como igreja, o que temos que fazer? Nós temos que romper isso aí. É a igreja que rompe, é a igreja que avança. A igreja não retrocede, a igreja não espera, a igreja não fica se defendendo, a igreja avança. Você tem avançado? Você tem rompido? O que você tem feito? Qual o reino que você tem representado? A autoridade, qual é? Agora, preste atenção em algo. Preste atenção em algo. Lá em Cesareia de Filipe, para quem já teve uma oportunidade de visitar, percebemos que fica nas bases do Monte Hermon. Nas bases. E nas bases do Monte Hermon tem muitos penhascos. E ali fontes de águas chamadas de pânias. Antigamente elas eram chamadas de pânias. Pânias. Jesus passeando então em Cesareia de Filipe, nas bases do Monte Hermon, onde tem essas fontes, que inclusive elas são contribuidoras para a formação do Rio Jordão. Elas contribuem para isso. Ok? Desembocam lá. E vai parar lá no Mar Morto. Ali se levantou um templo de adoração ao Deus com D minúsculo, chamado Pan. Dentro da mitologia grega, ele é o filho de Hermes, neto de Zeus, dentro da mitologia grega. E ele era considerado o Deus com D minúsculo da fertilidade. Com isso, ali nesse templo eram disseminados falsos ensinos. Por exemplo, a palavra pandemia vem desse Deus Pan. Pandemônio, pandeon, vem desse Deus Pan. Entre aspas. E ali era disseminado muita falsa doutrina, falso ensino, contaminando a terra. É ali onde Jesus fala, que os homens dizem que eu sou. E ali tem uma cratera, onde eles chamam de porta de Hades. Porque eles acreditam que as entidades e os espíritos é um portal entre o mundo inferior e o exterior, aqui fora, aqui, o exterior. Então é um trânsito ali, né? Fora essa questão do templo. Ali é onde Jesus gera uma pergunta teológica. Uma pergunta de entendimento, de revelação. O que os homens dizem que eu sou? Falei, sou João Batista, Elias e tal. Mas e vocês? Pedro pula na frente. Tu és o Cristo. Aí ele, supostamente, segurando uma pedra, ele fala, Petrus. Quem sabe? Petrus é o seu nome. E sobre essa pedra, ele está num penhasco. Eu edificarei minha igreja. E a porta do Hades, ele vira para a cratera, onde é chamada até hoje de porta do Hades, porta do inferno, portal do mundo inferior e o exterior, o nosso aqui. Não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, através do reino, através da igreja, através de agentes de transformação, através de quem eu estou tornando vocês, não vai ser disseminado mais essa promiscuidade, sabe, para todas as regiões daqui. Não. Agora eu vou fazer de vocês agentes para proliferar o meu evangelho. Esse é o reino de Deus. Tranquilo. Esse é o reino de Deus. A pergunta seria, nós estamos proliferando o evangelho? Ou nós só estamos preocupados em Deus responder as nossas respostas? Qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus hoje? Reino em primeiro lugar ou eu em primeiro lugar? E se Deus não realizar o que eu espero que Ele realize, logo me frustro com Ele e saio da igreja. Porque eu tenho usado Deus como meu credor. Ou seja, Ele tem o crédito. Por isso que eu acredito. Que Ele concedendo crédito, que eu acredito, logo crerei. É por isso que a gente está com agonia de crente. A gente está preferindo o justo. Porque o justo tendo ou não tendo, ele está ali firme, cara. Ele é um Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Eu tenho outra coisa para falar. Mas aí é uma outra etapa. É uma outra etapa. Aí eu acho que eu vou continuar depois. Eu tenho mais 8 minutos, será que dá tempo?
Posso ir soltando aqui? Joga para mim Romanos capítulo 10, versículo 4, na tela, por gentileza. Joga na tela. Eu vou fazer tipo... É porque não dá para emendar, sabe? Então assim, ó, pronto. Entenderam isso aqui? Começa outro assunto aqui. Outro assunto aqui. Reinem as coisas, para entender. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei, o fim ali é telos, a palavra em grego. Telos. Que não está atado apenas a término. Ou seja, é o fim, terminou. Também pode ser considerado. Mas não está atado apenas a término, a tempo. Terminou? Não. Essa palavra telos em grego, ela também tem o seu significado em o propósito da lei foi Cristo. Cristo foi o propósito que a lei foi dada. Tudo se cumpre em Cristo. Então, o fim da lei, assim, ó, é para esse fim que Cristo. Entende o que eu estou falando? Então, assim, ó, nele as coisas se cumpriram, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o propósito da lei, ele está aqui em Cristo. Então, Cristo também findou a lei no sentido de que ela tem um poder para nos justificar? Sim, porque ela nunca foi dada como intenção de justificação. Ela foi dada como uma tutora para manter o povo no caminho. Porque ao tentar justificar aqueles que são imperfeitos com uma lei perfeita, logo muitos se acharão ou se achavam muito mais pecadores. Porque a lei é como um microscópio, qualquer coisa que tu colocar ali é maior, porque ela é muito perfeita. Então a lei é boa. Quem deu a lei? O próprio Deus. Quem a escreveu? O próprio Verbo. Que ao escrever em uma pedra, ali, ouvindo homens dizendo, a lei diz isso, é como se ele estivesse dizendo, fui eu que escrevi. Porque quando você pega o dedo ali de Jesus e pega o dedo que escreveu as tábuas lá para Moisés, é a mesma palavra. Ou seja, fui eu que escrevi. Vocês estão querendo jogar em mim aquilo que eu mesmo escrevi. Só que uma diferença, eu tenho uma verdade para interpretá-la. Vocês perderam a verdade, porque não me ouviram por muito tempo. São 400 anos sem me ouvir. Então, se eu colocar uma lista aqui, ó, e viajar aqui do Lifehouse, ficar 10 anos fora e voltar, a mesma lista estará ali, mas interpretada diferente do meu coração, porque o povo não ouve o meu coração. Então, o que determina não é o que está escrito, mas é o coração de quem escreveu. Por isso que a letra mata, mas o espírito... Logo então, Cristo cumpre a lei. Ou seja, uma lei perfeita tem como propósito o cumprimento de alguém perfeito. Nenhum homem conseguia. Jesus é o perfeito. Então Jesus tem a capacidade de findá-la para começar algo nele, concentrado nele, como o justificador, e ao mesmo tempo mostrar para todos que em mim a lei se cumpriu. Ou seja, eu sou o propósito pela existência da lei. Entenderam aqui? Entenderam? Agora, eu não posso findar algo sem dar algo. Eu não posso tirar algo e deixar vazio. Aí é onde vem Gálatas 6:12. 6:2. Para mim, por favor, não estava nem no plano, não. Mas amém, Gálatas 6:2. Mas que lei que nós estamos? Porque a lei mosaica, ela é ruim? Daqui a pouco a gente volta e vamos encaixar de novo a questão da lei mosaica. Ela é ruim? Não. É muito boa. A gente que era ruim, não tem como cumprir. Né? Gálatas 6:2. Logo, se ele finda a lei, então eu preciso estar segurado em alguém. Está aqui o texto. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim, todos em voz alta. 1, 2, 3. Então eu não estou mais debaixo da lei mosaica, eu estou debaixo da lei de Cristo. E o que a lei de Cristo diz? Aquilo que ele veio fazer primeiro. Ele nunca vai te pedir algo que ele não tenha feito primeiro. Ele veio levar o seu fardo. Ele veio cumprir aquilo que você nunca conseguiria. E agora que ele cumpriu, ele se torna um exemplo. A lei estava em busca de exemplos. A lei não era um próprio exemplo. Então, a própria lei se encarna.
Ele não é só a própria graça, ele também é a própria lei, porque foi ele que fez. A própria lei se encarna, cheia de graça, e cumpre aquilo que ele mesmo disse. Para quê? Para que outros então venham olhar para ele agora. Ele. Olhem para mim, não olhem mais para ele, olha para mim. Olha para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Mas qual é a lei? Leve a carga uns dos outros. Suportem uns aos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós detonamos, nós não estamos cumprindo a lei de Cristo. Quando nós falamos mal do outro, sabe, aquela covardia, a gente não cumpre a lei de Cristo. A gente pensa que está fazendo a coisa de Cristo. Em nome da cruz, muita gente arregaçou o mundo. Mataram, covardia. Agora coloca para mim na tela, por gentileza, filho. A próxima passagem aí, que eu quero ler com eles. João 1,17. Quero que vocês entendam isso aqui e termino. Que eu quero ser criterioso no horário. 9h29, eu acho que 1 minuto a gente termina isso daqui. Preste atenção. Você tem que sair daqui hoje liberto, cara. Peito estufado. Eu faço parte de um reino. Ele me fez rei. Eu tenho autoridade. Eu tenho linguagem. Eu tenho cultura. Eu tenho ideias. Eu posso. Entendeu? Não é triunfalismo, não, mas é a certeza de quem é. Identidade em Cristo Jesus. Através daquilo que ele fez. Imagina, você faz tudo o que faz para o teu filho. E o teu filho não se acha merecedor, como nós não achamos, tá certo? Mas ele não usufrui de nada que você fez para ele. Você não ficaria chateado? Meu filho, não, é que eu sinto mal. Meu amigo, eu senti mal lá de te representar. Você não estava dando conta, eu fui lá sofrer por você. Agora eu te dou tudo e você não usa, porque você está sem graça. Tem que usar. Quem quer usar, levanta a mão. Só quem quer usar. Quem não quer, pode ficar de mão para o lado. Olha só. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas não foi Moisés que a fabricou. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas não foi Moisés quem a fabricou. Ele foi um canal. Quem fabricou essa lei? Deus. Gente, é Deus. Sabe que a lei, eu fico vendo alguns pregadores da graça, boa, todo mundo boa. Mas, cara, eu fico vendo uns negócios assim absurdos. Eles metendo o pé no Velho Testamento, cara. Mete o pé na lei, mete o pé. Gente, não pode, gente. Como é que pode um negócio desse? É Bíblia. Eu quero o Salmo 23, mas eu não quero outras coisas. É só eu colocar cada coisa no seu lugar, Joel. É só eu colocar cada coisinha no seu... Não é verdade? É tipo assim, tu é divorciado. Amém, amados? Gente que divorciou. Ou desce, com gente boa. Né? Aí essa pessoa se casa de novo. Certo? Bem, eu não arranco da minha história o casamento que eu tive antes, ou os filhos que eu tive. Eu não arranco isso da minha história, tá maluco? Faz parte da minha história. Mas não faz mais parte da minha vida atual. Não faz mais. Então, imaginou eu tomar café da manhã todo dia com a minha mulher antiga, mas voltar para casa depois para dormir com a nova? É o que muito crente faz. Eles voltam e tomam café da manhã com a lei mosaica, ao invés de ficar na nova aliança que é Cristo Jesus. Esse é o problema. Mas nada mais. Não, vamos entender aqui, ó, os princípios, vamos entender. Porque tem coisa que não é lei, tem coisa que é moralidade. Tem coisa que não é lei, tem coisa que são valores, princípios. E princípio é princípio, amado. Não queira entender Apocalipse sem Gênesis. É princípio. Amém, queridos? Comece direto. Algumas pessoas dizem assim para mim: AP, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Aí alguns falam assim: não, pelos evangelhos. Mateus, não. Começa a ler a Bíblia por Gênesis. Porque como é que você quer entender coisas existentes sem antes entender aquele que criou todas as coisas? Ah, que loucura, cara. Por onde eu devo tentar entender o carro? Entendeu? O povo é doido. Coloca lá, abençoado de Jeová. Coloca. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, logo as pessoas interpretam. Então, se graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, logo não tem verdade ou graça na lei. Dessa forma o povo interpreta. Mas está errado. Está errado. O texto quer dizer isso aqui, ó.
A lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ou seja, a lei mosaica, ela caducou. Mas não significa que ela não era boa. Só que não tinha um homem perfeito para cumpri-la. Então Jesus veio e cumpriu. Então agora ele é a manifestação da graça, porque você não conseguia cumprir, então ele tomou seu lugar e te deu um presente gratuitamente. E ao mesmo tempo se torna a sua verdade, e não a lei mosaica. Porque se você for julgado pela verdade da lei mosaica, ela te mata. Então assim, ela não vale mais nada. Não, ela valeu. Agora, Jesus valeu. Cabeça, coloca em pé, gente. Deus abençoe. Vamos orar. Oh, Jesus maravilhoso. Senhor, te damos graças por essa noite. Obrigado pela tua palavra em nossos corações. Obrigado pela doutrina, pelo ensinamento que nos transforma, que nos renova. Obrigado, Senhor, porque somos, não porque fizemos, mas fazemos porque somos. Obrigado porque a tua mão nos resgatou do lamaçal do pecado e firmou os nossos pés na rocha da salvação. Obrigado porque o Senhor nos deu direitos e privilégios, bênçãos espirituais, que antes estavam guardadas apenas para a descendência de Abraão, mas agora em Cristo Jesus, todos nós somos filhos de Abraão. Com isso, coparticipantes de uma nova aliança. Muito obrigado, Senhor, porque somos perdoados, somos redimidos, somos justificados, nós estamos sendo santificados. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é esperança para o caído, que é restauração para o quebrado. Muito obrigado pela igreja, que é um quartel, que também tem hospital, mas que prepara soldados para a batalha. Te dou graças pelos meus irmãos, pelas famílias, por aqueles que te amam e te servem, principalmente porque nós sabemos que os últimos dias do planeta estão sendo contados. E que já já a trombeta vai soar, Senhor. E como a tua palavra diz, num piscar de olhos, no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, teremos nossos corpos glorificados, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e contigo viveremos para toda a eternidade. Nos faça entender com cabeça de reino, nos dê acessos, nos dê, Senhor, autoridade diante de pessoas poderosas, nos dê recursos econômicos para avançar o teu reino, Senhor, nesses últimos dias. Entregue nas nossas mãos, Senhor, aquilo que não está nem contado pelo humano nos entregar, mas o céu já determinou, em nome de Jesus. O que está travado, eu declaro destravamento agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E acima de qualquer coisa, nós pedimos, Senhor, nos ajude a guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o nosso coração esteja guardado em ti, nos teus valores e nos teus princípios. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso, Jesus. Deus abençoe sua vida.